Ainda pior que a convicção do não é a incerteza do talvez, é a desilusão de um quase. É o quase que me incomoda, que me entristece, que me mata, trazendo tudo o que poderia ter sido e não foi. Quem quase ganhou, ainda joga. Quem quase passou, ainda estuda. Quem quase morreu, está vivo. Quem quase amou, não amou. Basta pensar nas oportunidades que se escaparam pelos dedos, nas chances que se perderam por medo, nas ideias que nunca sairão do papel por essa maldita mania de viver no outono. Pergunto-me às vezes, o que nos leva a escolher uma vida morna? Ou melhor, não me pergunto, contesto. A resposta eu sei de cor. Está estampada na distância e na frieza dos sorrisos, nas frouxidão dos abraços, na indiferença do bom dia, quase que sussurrados. Sobra covardia e falta coragem até para ser feliz. A paixão queima, o amor enlouquece, o desejo trai. Talvez esses fossem bons motivos para decidir entre a alegria e a dor. Sentiu nada, mas não são. Se a virtude estivesse mesmo no meio termo, o mar não teria ondas, os dias seriam nublados e o arco-íris em tons de cinza. O nada não ilumina, não inspira, não aflige nem acalma. Apenas amplia o vazio que cada um traz dentro de si. Não é que a fé mova montanhas, nem que todas as estrelas estejam ao nosso alcance. Para as coisas que não podem ser mudadas, resta-nos somente paciência. Porém, preferir a derrota prévia à dúvida da vitória é desperdiçar a oportunidade de merecer. Para os erros, há perdão. Para os fracassos, chances. Para os amores impossíveis, tempo. De nada adianta cercar um coração vazio ou economizar a alma. Um romance cujo fim é instantâneo ou indolor não é romance. Não deixe que a saudade sufoque, que a rotina acomode, que o medo impeça de tentar. Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que planejando, vivendo que esperando. Porque embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. Olá, gente, tudo bem? Gostaram do texto que mencionei? Pois é, ele é um dos que eu mais gosto, né? Eu acho que desde que eu conheci, desde que eu estudava a 5ª série, acho que todos os anos eu leio, todos os anos, várias vezes. Eu já tenho ele decorado, inclusive, né? Eu aprendi faz muito tempo. Eu acho ele lindo, cheio de significados, né? Cheio de respostas, de reflexões. E eu decidi trazer nesse vídeo, porque ele simboliza muito do que eu tenho para falar, não só nesse, como nos próximos, certo? Espero que vocês tenham gostado. Então hoje nós vamos falar sobre o processo de perda e luto, né? Que é tão complicado, que é tão difícil de se viver. Mas é aquela questão que eu sempre digo, existem fases ruins durante o nosso processo, né, a nossa jornada, que elas precisam ser vivenciadas e enfrentadas. E cada um vivencia essas fases a seu modo, né? Então, todos nós vamos passar ou já passamos por essa fase ruim, né? Que não é direcionada só a perder um ente querido, mas, por exemplo, o diagnóstico de alguma doença muito grave, né? O afrouxamento ou rompimento de vínculos de alguma relação, de algum relacionamento, né? Seja familiar, com amigos ou com companheiros, né? Enfim. E aí, eu decidi falar justamente por causa disso,
não é só sobre morte quando a gente fala de luto, né? Não é só sobre morte, não é. É sobre perder. Então, a primeira fase que a gente passa durante esse processo é a fase de negação, em que a gente vai negar a todo custo, né, que essa situação tenha acontecido. Então, nessa fase, a gente nega o problema, a existência da situação. A gente pode não acreditar na informação que a gente está recebendo. A gente tenta esquecer o que está acontecendo. Ou a gente entra numa negação tão forte que a gente quer buscar provas de que não, isso dali não está acontecendo, tentar provar a todo custo. Porque nessa fase de negação, o que a gente mais quer é negar a realidade, o que está acontecendo naquele momento. Então, alguns pensamentos que podem surgir, né? Falas, não, isso não está acontecendo, isso é mentira. Pode vir, eu sempre dou um jeito em tudo, eu vou resolver isso também. O comportamento nesse sentido é sempre de buscar uma segunda opinião, né? De tentar fazer com que haja explicações para aquela situação, para aquela perda em questão. Ou continua se comportando como antes, ignorando a situação, também é muito comum. E em casos de doença, por exemplo, pode vir o comportamento de não querer aderir ao tratamento. Na segunda fase, a gente fala sobre a raiva. É a fase de raiva, em que a pessoa tenta levar para o mundo externo todas essas emoções e todos esses sentimentos. Então é como um aparecimento de revolta. A pessoa se sente inconformada e vê isso como uma situação de injustiça. E aí é onde se pode começar a culpar a Deus ou o divino, né? Que não merecia ir. E aí vem alguns pensamentos como, por que eu? Isso não é justo, logo comigo. Então os comportamentos comuns nessa fase é sobre perder a paciência, né, em relação ao assunto. Há uma recusa de ouvir conselho e a pessoa evitar a qualquer custo falar sobre o assunto. É como se fosse um acordo em que a pessoa quer fazer com que as coisas voltem a ser como antes, né? São reajustes nesse sentido. A negociação ela acontece dentro do próprio indivíduo e às vezes ela pode tratá-la como voltada para questões religiosas, né? Então, eu não fazia isso antes, agora eu vou passar a fazer. Aí são como os pensamentos como, vou acordar mais cedo todos os dias, vou fazer o que aquela pessoa que se foi sempre gostou de fazer, eu sempre queria que eu fizesse, vou dar alguns primeiros passos. Aí vem também o pensamento de que, se eu pensar mais positivamente, tudo pode se resolver, né? Em relação ao adoecimento, há acordos como, por exemplo, em situação em que a pessoa tem filho, Deus, deixe-me viver um pouco mais para, né, conseguir acompanhar o crescimento do meu filho. Essas questões. A quarta fase é a fase da depressão, em que a pessoa entra numa tristeza muito profunda, né? Então, nesse momento vem o isolamento, a culpa, a desesperança, o medo. Há no indivíduo uma introspecção muito grande para vivenciar essa fase. Os pensamentos comuns são, não tenho capacidade para lidar com isso, nunca mais as coisas ficarão iguais, eu me odeio. E os comportamentos comuns são chorar, se afastar das pessoas e ter algum comportamento autodestrutivo. E aí são aqueles que já falei, né? Algumas vezes. Machucar a si mesmo, de forma física ou ingerir muito álcool e assim sucessivamente. Coisas que vão destruir a saúde física, né, ou psíquica. A quinta e última fase é a fase da aceitação, em que a pessoa vai tentar lidar com suas limitações e possibilidades, vai perceber e se nortear diante de uma aceitação do novo rumo que as coisas vão tomar. As emoções não estão mais tão à flor da pele e a pessoa passa a se prontificar, né, a viver e enfrentar a situação com mais consciência.
Então, na fase de aceitação, é comum que a pessoa perceba que não é o fim do mundo após aquela perda ou após aquele luto. A pessoa é consciente de que pode superar isso. Também vem alguns pensamentos de que aquela fase ruim pode servir para ela melhorar a si mesma. Como, por exemplo, eu posso aprender com isso. Então, são como os comportamentos que a pessoa vai buscar ajuda para melhorar a situação, conversar com os outros e saber sobre esse assunto e planejar algumas estratégias para lidar com a situação. As pessoas não passam por todas essas fases de forma linear. Elas podem vivenciar uma fase, superar um pouco, depois retornar a ela, né? Não é algo linear. Inclusive, algumas pessoas vão precisar de mais tempo, outras pessoas de menos tempo. Aquela questão da singularidade que eu sempre falo para vocês, né? Pessoas, inclusive, podem estacionar em uma dessas fases por um longo período e outras podem ser mais rapidamente, passar por todas de forma mais rápida. Isso tudo depende do histórico de vida da pessoa, das crenças que elas têm nessas situações, né? E inclusive sobre si mesmo. Algumas sensações físicas que são comuns nos processos de perda e lutos: vazio no estômago, aperto no peito, dor na garganta, hipersensibilidade a barulho ou sensação de despersonalização naquela crença de que isso não é real, falta de fôlego, sensação de falta de ar, dor muscular, falta de energia, boca seca. E há alguns comportamentos que são bem usuais em relação a esse processo, que as pessoas podem, por exemplo, insônia, falta de apetite, comportamentos de distração, aquela pessoa que se sente muito aérea, isolamento social, sonhos com a pessoa falecida, evitar pensar na pessoa falecida, bloquear as lembranças. Muitas vezes, algumas costumam chamar pelo ente querido, querendo ver, suspiros frequentes, hiperatividade e agitação também são muito comuns. Visitar lugares ou carregar objetos que pertenceram à pessoa que se foi e guardar objetos que pertenciam à pessoa que faleceu. E eu falei muito sobre falecimento e tudo mais, mas essas perdas também se aplicam a processos, né? Como eu falei no início do vídeo, perder um trabalho, né? Desfazer um relacionamento de longa data, ou nem precisa ser de longa data, porque vai depender do sentido de cada indivíduo, né? E é isso, era isso que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, falem comigo. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Todas as vezes eu penso.